Hoje eu vou contar uma história para vocês aqui, um texto da Bíblia, é um texto curto, mas que tem muitas lições. É sobre o profeta Eliseu que fez um machado flutuar na água. Olha que incrível, ele fez um machado, o ferro do machado, flutuar sobre a água. Então, eu quero contar um pouco para vocês o que Deus tem para nos ensinar acerca desse episódio aí. Tem muitas lições práticas. Hoje é um estudo prático que a gente vai fazer, que a gente pode utilizar isso no nosso dia a dia, desde que a gente levanta até a hora que a gente deita. Então vamos ler esse texto aqui. É um texto que está em 2 Reis capítulo 6, versículos de 1 a 7, é bem curtinho. Diz assim: os seguidores dos profetas de Eliseu, disseram a Eliseu: o lugar onde moramos contigo é pequeno demais para todos nós. Vamos até o Jordão, cada um de nós trará de lá uma viga e construiremos um lugar para morarmos. Ele respondeu: ide, vão. Aí um deles lhe disse: queres ir com os teus servos? Ele respondeu: tá bom, eu irei. Quer dizer, olha só que interessante, né? Vão. Ou podemos construir um lugar maior? Eliseu devia estar tendo ali uma escola de discípulos. Ele era um homem sábio, porque ele era o precursor de Elias, do profeta Elias, né? Então ele tinha muita sabedoria e tinha muitos discípulos que ficavam com ele aprendendo as coisas de Deus. Aí o cara lá falou: pô, mas tá pequeno aqui, né? Cada vez vinha mais discípulos, vamos construir um lugar maior, vamos até o Jordão, vamos lá. Aí ele falou: pode ir, vão lá. Aí um deles falou: não, vamos com a gente. Ele falou: tá bom, eu irei. Guarda isso. Assim, foi com eles. Chegando ao Jordão, foram cortar madeira. Mas quando um deles derrubou um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ah, meu senhor, era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Ele lhe mostrou o lugar. Então Eliseu cortou um pau e o jogou ali, fazendo flutuar o ferro, e disse: pega-o. Ele esticou a mão e o pegou. Olha que incrível, uma historinha, 6 versículos, mas tem tanta coisa para a gente extrair desse texto, né? Então, o que a gente pode aprender, né, sobre isso daí? Então, que nem o texto nos mostra ali, parece que Eliseu estava ampliando ali, os discípulos dele falaram: já está apertado para nós, vamos criar um lugar maior, né? A palavra de Deus é sempre bem-vinda, sempre tem gente que quer aprender mais da palavra de Deus, e que assim seja com a gente, né? Com aqueles que são cristãos, porque é um privilégio isso. Às vezes eu comento com algumas pessoas, quer dizer, a própria Bíblia, Jesus fala assim: ó, ninguém vem a mim se não foi o Pai que indicou. Tipo assim, quer dizer, Deus escolheu a pessoa para vir a Jesus Cristo aprender dele. Então, pensa no privilégio que é isso, né? Na honra que é isso, de você estar lá para aprender mais e mais sobre a palavra de Deus. Bom, isso é uma coisa que a gente deve ter sempre em mente, né? E não basta, o aprendizado na palavra de Deus não acaba nunca. Você pode ler a Bíblia várias vezes, e todas as vezes que você vai ler, você vai encontrar coisas novas. Eu tenho várias Bíblias, todo ano eu leio a Bíblia inteira. E aí eu vou rabiscando, falo: nossa, isso aqui eu não me lembrava disso. E aí você pega aquele texto e vai estudando, e vai olhando, e vai aprendendo coisas novas de Deus. É uma coisa maravilhosa que a gente tem para aprender. E aí, o interessante aqui é que eles pedem permissão para fazer um lugar maior, né? Olha, e a gente muitas vezes tem projetos na nossa cabeça. A gente fala assim: não, esse ano eu quero fazer uma coisa maior, eu quero fazer uma coisa menor, eu quero fazer um negócio para eu ganhar dinheiro, eu quero fazer isso, quero fazer aquilo. A gente às vezes é cheio de projetos, mas a questão é:
Você pediu permissão para Deus? Você pediu para Deus estar nesse projeto? Ou você simplesmente esqueceu de Deus? Você fala assim, não, é um projeto, é legal, não estou roubando, não estou lesando ninguém, não estou prejudicando ninguém. Para que eu preciso pedir permissão para Deus? Tudo que a gente for fazer em nossas vidas, tudo, seja ele um conserto de um vazamento na sua descarga, ou uma construção de uma casa, ou qualquer coisa, seja mínima ou grande, você tem que pedir conselho para Deus. Senhor, eu vou obter êxito nesse meu projeto, se o Senhor vai estar comigo nesse projeto, eu vou ter a sua companhia, vou ter o seu conselho, vou ter a sua consultoria. A gente tem que tudo que a gente for fazer, a gente tem que pedir para Deus. Primeiro, para permissão. Ah, mas como é que eu vou saber se Deus deixou ou não deixou? Ele vai mandar um anjo aqui com um caderninho falando assim, olha, sabe aquele projeto que você pediu para mim? Está aqui, ó, Deus permitiu, está aqui a assinatura dele. Não é assim que acontecem as coisas, mas se você é cristão, se você tem o Espírito Santo habitando no seu coração, com certeza você vai saber se é para você entrar nessa empreitada ou não é para você entrar. Isso acontece, gente, é uma coisa impressionante. É assim, acontece com você e Deus, não é assim, eu recebi uma revelação de um irmão que então é para eu conduzir esse projeto. Esquece, não faça isso. Às vezes você nem confessou, nem falou desse teu projeto para ninguém. E algum cara vem falar, olha, eu tive uma revelação que você quer fazer um projeto. Vai fundo, entra nessa. Esquece, isso não existe. Isso são enganadores. Já falei disso num estudo aqui. Cuidado. A coisa é entre você e Deus. E você pode ter certeza que Deus vai te abrir a porta ou vai te fechar a porta. Você só não pode colocar assim, Senhor, olha, agora são tantas horas, daqui 5 minutos, se o Senhor me falar. Não é assim, não é colocar Deus à prova ou testar Deus dessa forma. Mas você coloca para Ele e Ele vai te responder se é para você entrar ou se não é para você entrar naquilo lá. Então, gente, que nem esse texto nos ensina, os meninos ali, os discípulos, consultaram o profeta Eliseu. Isso é uma lição para nós, para que a gente sempre consulte a Deus. Aqui naquela época existia profetas, existia essa função, mas aqui a gente faz um paralelo com Cristo, com Deus. Olha, eu sempre, tudo que eu vou fazer na minha vida, ou eu vou namorar, quero namorar aquela menina, quero namorar aquele rapaz, quero me casar com aquela moça, quero me casar com aquele rapaz, coloca sempre diante de Deus. Olha, pretendo fazer isso, pretendo fazer aquilo. Ponha esse projeto na mão de Deus e Ele vai mostrar os caminhos. A gente já falou aqui uma vez sobre Davi, né? Que Davi, tudo que Davi fazia, a Bíblia diz assim, Davi era um homem que tinha um coração segundo o meu. Quer dizer, por quê? Porque Davi, tudo que Davi ia fazer, ele consultava o Senhor, tudo. E até entrar numa guerra, Senhor, devo atacar os filisteus? Não, você vai atacar, mas é o seguinte, você não vai atacar pela frente, você vai atacar, você vai escutar um barulho lá, eu vindo por trás. Deus luta as nossas guerras, né? Mas então aqui a gente está falando de projeto, consulte a Deus. Sabe por quê? Porque se você não consultar, o que vai acabar acontecendo? Frustrações. Eu falo isso por experiência própria, né? A gente não deve firmar as nossas, fazer com que as nossas experiências sejam doutrinas, nada disso. Mas eu tenho alguns casos que eu fiquei extremamente frustrado por conta de não consultar Deus. Fiquei frustrado mesmo. Então, gente, consulte sempre a Deus. Outra coisa que interessante aqui, eu falei para vocês até guardarem essa parte aí. Aí um dos discípulos lá falou assim, então vamos com a gente, nós vamos pegar madeira lá no Jordão, vamos com a gente.
Aí o profeta Eliseu falou, vão vocês, ide. Aí o outro falou, não, vamos com nós. Aí ele falou, tá bom, vai, eu vou. Olha que interessante, peça sempre para Deus ir com você, sempre. É gozado que quando a gente é cristão, a gente, a gente tem o Espírito Santo habitando no nosso coração. O próprio Deus habita no nosso coração. Mas a gente tem que pedir para Ele junto. Vocês já ouviram aquela piadinha, né? Você andou, você foi numa trilha, andou, subiu mais, subiu escada, uma trilha cansada, aí vem aquela descida. Você fala, nossa, que descida maravilhosa. Não quero nem que Deus me ajude a descer isso aqui, porque eu vou descer sozinho. Já ouviram falar nesse termo aí? Tá errado, gente. Sempre peça para Deus ir com você. Sempre. Embora ele esteja lá, mas muitas vezes você negligencia, você esquece que ele está ali. Você fala, não, isso aqui eu vou tocar, para que eu preciso da presença de Deus aqui, nisso aqui? É uma coisa tão simples, eu vou consertar um negócio tão simples, ou vou fazer uma coisa tão simples, né? Ou vou fazer uma comida tão simples. Peça sempre para Deus estar com você. É interessante, olha, tem um texto em Êxodo. O povo judeu, ele era um povo obstinado, né? Está em Êxodo capítulo 33, e todas as punições, vamos dizer assim, as disciplinas que o povo judeu levou da parte de Deus, era porque eles eram murmuradores, eles eram obstinados, quer dizer, Deus falava uma coisa, aí vinha uma turma lá, falava outra, não vamos fazer isso, e reclamava. Oh, Deus não dá, Deus trouxe a gente aqui para morrer nesse deserto, não temos água, não temos isso, não temos aquilo. Então Deus, ele disciplinava muitas vezes o povo. E Moisés que estava conduzindo esse povo, né? E Deus, em alguns momentos, né? Em alguns momentos, falou para Moisés, olha Moisés, porque Deus tinha feito o povo judeu a partir de Abraão. E muitas vezes Deus falou para Moisés, olha, eu vou dizimar esse povo aí, vou fazer de ti uma grande nação. E aqui só um parêntese, né? Olha que líder. Moisés podia falar, pô, legal, Deus falou que ia fazer de Abraão, esse povo está pisando na bola, deixa ele dizimar o povo e fazer um povo segundo a minha pessoa, né? Aí o que Moisés fez? O verdadeiro líder, aquele líder que serve, falou, não, Senhor, não faça isso. O que as outras nações vão dizer? Que o Senhor acabou, quer dizer, Moisés intercedeu pelos seus liderados. Só fechando parênteses aqui. Mas enfim, Deus falou assim, olha, Deus falou para Moisés assim, está em Êxodo 33, capítulo 3, ó, vai para uma terra que dá leite e mel, mas não irei no meio de ti para que eu não te destrua no caminho, porque és um povo muito obstinado. Olha que coisa, olha Deus falando para Moisés, ó, eu vou indicar uma terra para você, você leva essa turma para lá, mas eu não vou com vocês. Lembra, eu já falei aqui em alguns estudos, o nosso Deus é um Deus de relacionamento, Ele quer estar junto conosco, Ele quer. Poucas pessoas na Bíblia aqui entenderam isso de fato, entendeu? Davi foi um cara que entendeu isso. Davi queria estar com Deus o tempo todo, Davi conversava com Deus o tempo todo, Davi pedia conselho para Deus o tempo todo, Davi queria que Deus habitasse junto dele o tempo todo. Davi foi um cara que entendeu isso. E Moisés também, e ele falou, olha, vai, leva esses caras, porque se eu for, eu vou destruir eles. Aí Moisés falou assim, olha só, quando o povo ouviu esta má notícia, começou a chorar. O próprio povo falou, putz, Deus não quer ir com a gente. Você já imaginou, às vezes, eu fico imaginando, às vezes, se você tem filho, e você é muito apegado ao seu filho é muito apegado a você, e aí você fala, vai que eu não vou. Isso, hoje em dia é raro isso, né? Os filhos quererem a presença dos pais, né? É muito difícil isso, né? Às vezes os filhos, cara, não, tenho vergonha do meu pai, quero que meu pai esteja longe. Mas o pai fala, não vou. E aí o filho fica triste, pô, mas eu queria que ele fosse, né? E aqui é isso, né? O povo chorou
porque viu que estava pisando na bola, estava chateando a Deus, estava indo contra a vontade de Deus, e Deus falou, não quero ir com esse povo. E aí Moisés, o que Moisés fala lá no capítulo 15, quer ver? Para a gente não ler todo esse texto, é um texto interessante. Moisés fala assim, então Moisés lhe disse, se tu mesmo não fores conosco, não nos faça subir daqui. Então Moisés falou, olha, o senhor está mandando ir, tudo bem, já sei onde que é a terra, sei que quer ir para lá, mas se o senhor não for conosco, não me faças ir, porque eu também não vou e nenhum de nós quer ir junto. Então, gente, sempre Deus é um Deus de relacionamento, Ele quer se relacionar com você, por isso que Ele veio habitar com você. Por isso que você é um santuário de Deus, por isso que você, quando creu, reconheceu seus pecados, pediu perdão, pediu para que Jesus fosse seu Senhor e Salvador, você o que? Recebeu o selo do Espírito Santo, que veio habitar em você. Então, você tem a presença dele, ele habita em você, você é um santuário de Deus. Diante disso, peça para ele te acompanhar, se fazer presente, porque ele está aqui, mas às vezes você quer encobrir, você fala, não, eu não queria nem que Deus visse o que eu vou fazer agora, porque é uma coisa errada, eu não quero saber, olha, eu quero tanto fazer isso, eu tenho uma história que eu queria muito uma coisa, muito uma coisa, era constituir um comércio, e eu sabia que a forma que eu ia instituir esse comércio não era correta. E não estou dizendo de lesar, de não pagar coisa, de pegar coisa roubada, não era nada disso. Mas a estrutura do negócio não era condizente com o que a palavra de Deus diz para um cristão. E eu fiz assim mesmo. Bom, conclusão, eu me frustrei, porque eu nunca tirei R$100 desse negócio, né? Não cheguei a perder dinheiro, mas não fiquei alguns anos com esse negócio, mas totalmente frustrado, totalmente. E eu sabia por quê. Então, o que isso aconteceu? Me levou à frustração. Então, gente, peçam conselho, peçam a presença dele, peçam consultoria, peçam permissão. Você tem ele habitando no seu coração. Agora vamos falar um pouco da ferramenta, do machado. Machado é uma ferramenta, né? Já viu, ele tem um cabo, e aí o machado é uma peça, tem de vários tamanhos. Machado para cortar árvore é um machado grande, né? Tem que ser afiado, e aí é uma ferramenta. Então, a Bíblia nos diz aqui que era emprestado. Esse machado aí, ele era emprestado. O cara pediu emprestado para ele. E isso nos faz lembrar uma outra comparação assim, que quando nós cremos em Jesus e entregamos tudo a Ele, tudo que a gente acha que tem não é nosso, é emprestado. Nós somos simplesmente mordomos, nós somos as pessoas que vão cuidar das coisas que Deus nos deu. Se Deus te deu um carro, é dele. Se Deus te deu uma casa, é dele. Se Deus te deu roupa, te deu coisas, te deu pessoas, é tudo dele. Você simplesmente é um mordomo, você que vai cuidar das coisas dele. E olha, note que isso é um privilégio também. Então você tem que ter muito zelo, porque tudo é dele. Então se você tem uma casa e você vê que está deteriorando, você tem que arrumar. Porque, você imagina você emprestar uma coisa para alguém e esse alguém te devolver a coisa toda estragada, né? Você não teve zelo. Você imagina essa pessoa que emprestou o machado para esse cara, que foi cortar a árvore e o machado, ferro, caiu na água. Nós vamos comentar um pouco mais sobre isso. Ele deve ter dado um monte de recomendação. Meu, toma cuidado com esse machado aí para trabalhar. Isso é meu ganha-pão. Não. É rapidinho, só vou cortar umas árvores lá, já te devolvo ele. Então, a gente tem que zelar.
por essas coisas, né? Nós somos simplesmente mordomos dessas coisas. Agora, para esse machado ter caído, vamos falar aqui do machado. Para esse machado ter caído na água, ele foi dar uma machadada e o machado, o ferro soltou do cabo, porque não estava preso, estava frouxo. Normalmente o machado, ele tem um encaixe na madeira e para que essa madeira fique, para que esse machado fique preso, normalmente se coloca umas cunhas para alargar para a madeira, para o machado encontrar apoio na madeira, para ficar firme. E estava frouxo. Então ele foi trabalhar com o machado frouxo. Ele não se preocupou em consertar a ferramenta. Ele não se preocupou em olhar para ver se aquilo lá ia dar uma produtividade. Além disso, olha só, além disso, a produtividade, como o cara vai trabalhar com machado frouxo, enquanto um lá estava cortando, sei lá, 3 árvores, esse cara não conseguia cortar nenhuma, porque o machado estava frouxo. E assim com a nossa vida. Tem aquela oração do Pai Nosso que fala, o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Quem você acha que te deu um emprego? Aquele emprego que você está, ou aquela empresa que você está administrando, que é sua, ou aquela empresa onde você é empregado, onde você é um funcionário, foi Deus que te deu esse emprego. Então, é uma ferramenta que você tem que zelar por ela. Você tem que ver a sua produtividade. Ah, não, eu vou ficar aqui na minha, vou ficar quietinho, vou matar o celular, vou no banheiro. Eu vou no banheiro, vou levar meu celular, vou ficar 1 horinha lá no banheiro, ninguém vai notar. Você está fugindo do seu trabalho, você está roubando do seu patrão. O seu machado está frouxo, a sua produtividade está ruim e você tem que zelar por isso, né? E muitas vezes, isso a gente está falando do emprego que Deus nos deu, mas olha só suas atividades. Às vezes você faz atividades para Deus que estão no automático. Ah, vou orar. Aí você está orando, mas você está lembrando de outras coisas. Ah, vou no culto. Ah, vou me congregar com os irmãos. Ah, vou ler a Bíblia. Pô, sabe, você acabou de ler meia dúzia de versículos. Aí alguém fala assim, o que você leu aí agora mesmo? Putz, o cara não conseguia assimilar. Você está fazendo as coisas no automático, não está prestando atenção. O seu machado está frouxo, então a sua produtividade está ruim. Então você tem que cuidar disso também. Cuida dessas coisas, cuida da sua produtividade, cuida das suas ferramentas, tá? E outra coisa aqui, agora aqui, o ferro soltou do cabo. Agora que é interessante, né? E aqui, quando aconteceu isso, ele pediu, ele falou, ah, meu Deus, ele falou aqui, né? Estava em 2 Reis aqui, ele falou, ah, era emprestado, já fui falando, né, que era emprestado. Então, aqui ó, 2 Reis, capítulo 6, vamos ver aqui, ó, que interessante que ele fala aqui. Ah, meu Senhor, era emprestado. Nessa hora, eu fico imaginando o arrependimento que deu nele. Por quê? Porque ele não zelou pela ferramenta, ele ele viu que estava frouxo, mas não tomou providência e perdeu o negócio do cara, o machado do cara, que era o ganha-pão dele. Aí deve ter pensado em todas as recomendações que ele ouviu, pô, olha esse machado, dá uma cuidado e tal. E assim é conosco, quando a gente peca, muitas vezes, né? Todas as vezes deveria ser assim, vem aquele arrependimento, ah, meu Deus, eu falei aquilo para aquela pessoa, não deveria ter falado. Vem um arrependimento assim, que se você pudesse voltar no tempo, você não faria aquilo. Você faria aquilo totalmente diferente. E é isso que acontece conosco. Aqui, mais uma vez, uma alusão aqui a Deus, né? Que você pediu ajuda. Ele pediu para Eliseu, ele falou assim, ó, meu senhor é emprestado. O homem de Deus perguntou, onde caiu? Então o homem de Deus perguntou, onde caiu? Aqui Deus perguntando para a gente assim, aonde foi que você caiu?
volta lá e dá nome ao seu pecado. Você pecou por quê? Porque você enganou alguém, porque você ofendeu alguém, porque você chateou alguém, porque você lesou alguém, porque você cobiçou uma coisa que não era para ser cobiçada. Lembra aonde você caiu, volta lá e se arrepende, né? É isso que Deus quer de nós. E qual foi a providência ali, né? Isso aqui é demais, né? Olha aqui, aí o homem de Deus perguntou, onde caiu? Aí o cara mostrou o lugar. Então Deus perguntou, onde você caiu? Caí aqui, ó, aqui que eu pequei. Falei mal daquela pessoa para uma outra, fiz fofoca e tal. Então vai lá e se arrepende. Aí, o que Eliseu fez? Então Eliseu cortou um pau. Olha só, olha a ligação que tem. Cortou um pau e colocou ele na direção da onde o ferro tinha caído. E o que ele fez? Por um milagre de Deus, aquele ferro flutuou na água, o cara foi lá e pegou o ferro. Então isso faz algumas assim, aponta para algumas direções da cruz, é mais ou menos assim, olha, o ferro é o pecado que afundou, e o pau que Eliseu colocou é a cruz, a madeira da cruz. Então o ferro te joga para baixo, mas a cruz de Cristo te traz à tona. O ferro, o pecado te afunda, a cruz de Cristo te levanta, te deixa junto de Deus, te deixa limpo, te deixa justificado diante de Deus, te deixa santificado diante de Deus quando você confessa os seus pecados a Ele. Então, gente, era isso. Eu não queria me estender muito, né? Queria que fosse um estudo rápido, mas só para a gente resumir aqui tudo dessas lições que a gente tem, né? Consulte sempre o Senhor para tudo que você for fazer. Consulte Ele. Para pedir permissão, Ele é seu Pai. Você não ora lá, Pai nosso que estás no céu. Jesus ensinou a gente a orar dessa forma, chamando o Pai. Ele é teu Pai, então consulta Ele. Lembra quando você era pequeno? Pai, eu posso andar de bicicleta? Pai, eu posso fazer aquilo? Pai, eu posso fazer aquele outro? Olha que coisa gostosa. Aí você fala, pô, perdi hoje, não tenho mais o meu pai. Você tem o seu pai. Você tem o seu Pai nosso que está onde? No céu. Que você pode pedir permissão para Ele. E Ele vai te falar. Ou vai te dar permissão ou não vai. Outra coisa, pede sempre a sua presença, embora Ele esteja habitando no seu coração, faça com que Ele seja presente. Use a presença de Deus na sua vida. Outra coisa, né? Zele pelas coisas que Deus te deu, inclusive o seu emprego, inclusive a sua produtividade, inclusive a sua empresa. De repente Deus te deu a possibilidade de você ser um empresário, de você ter terras, de você ter fazendeiros, de você ter aqui. Zele pelas coisas que Deus te deu, entendeu? Conserte, se quebrou, vai lá e conserta, não deixa as coisas deteriorarem, entendeu? Cuida dessas coisas que Deus deu para você. Veja se as coisas não estão frouxas, se você não vai deixar de produzir coisas ou ganhar uma certa produtividade porque as coisas estão quebradas, né? Confesse sempre os seus pecados, né? O Espírito Santo que habita em você, ele sempre vai te avisar daquilo que está errado na sua vida ou daquilo que você fez de errado, ou até vai te falar, vai te apontar caminhos certos para você seguir, né? Mas sempre que você cair, lembra-te de onde você caiu, vai lá, volta e se arrepende. Se você ofendeu alguém, vai lá. Ah, mas o cara não é nem cristão. A pessoa que eu ofendi, que eu chateei, eu sei que eu chateei ela, mas não é nem cristã. Então para que eu vou lá pedir perdão? Deus não fala isso. Quando Deus fala lá, olha, perdoai-vos uns aos outros, lá em Efésios, ele está usando o verbo no imperativo. Não está falando, ó, perdoai-vos os seus irmãos cristãos. Não. Se ofendeu alguém, vai lá e pede perdão. Fala, olha, eu falei um negócio para você que eu percebi que você se chateou,
e eu te peço perdão. Você me perdoa, por favor. Vai lá e pede perdão. Lembrou? Vai lá e pede perdão. E, por último, né, sempre usando Deus no seu coração, que Deus habita com você, que é o Espírito Santo. Peça sempre ajuda para Ele. Peça consultoria no seu negócio, no seu empreendimento, na sua ideia, no seu projeto. Peça ajuda para Ele. E Deus vai te ajudar. De uma forma ou de outra, Ele vai te mostrar qual é o caminho. Tá bom? Gente, vamos encerrar por aqui. E eu quero pedir as bênçãos de Deus sobre a vida de cada um de vocês, dando muita saúde, muita proteção e, sobretudo, a paz. Amém.